Buenas, gente boa! E aí, começando mais um vídeo aqui no canal, na verdade, dando continuidade, né, do assunto de placas solares, estrutura e tudo mais. No vídeo passado, vocês puderam acompanhar a nossa saga para conseguir bolar ali a estrutura para receber as placas solares. Pareceu fácil olhando o vídeo passado, mas olha, eu te digo que não foi nada fácil. Sobe, desce, desce, sobe, desce, foi Cada difícil. placa solar daquelas pesa 20 quilos. Olha, a gente perdeu já as contas de quantas vezes a gente subiu e desceu essas placas solares aqui no teto do migrante. São coisas que às vezes nem tem como ficar filmando tanto. Inclusive, se tu ainda não viu o vídeo passado para saber como é que a gente chegou nesse vídeo de hoje, eu te convido pra ir lá assistir o vídeo primeiro, depois tu vem aqui e assiste esse vídeo, porque esse vídeo é uma continuação daquele daquele vídeo do vídeo passado. Então a gente ainda precisa apertar alguns parafusos, talvez botar alguma borracha embaixo ali da estrutura para não ficar roçando na fibra do micro. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo e vocês vão acompanhar aí. Bora! Fiz 4 moldezinhos de borracha mesmo. E esses moldezinhos de borracha a gente vai botar lá em cima, embaixo do metalon, onde ele fica em contato com a fibra, bem aqui nas pontas, para não ficar raspando, né, direto na fibra. Ó, aqui nessas pontas do metalon, a gente colocou aqueles pedacinhos de borracha, porque bem nessa parte aqui, ó, é onde o metalon ele toca direto em cima da fibra. Então, para dar uma amortecida aqui também, para não ficar raspando em cima da fibra, a gente colocou uns pedacinhos de borracha em todas as 4 pontas. Acredito que já vai ser suficiente. Nessa aqui específica a gente colocou 2 porque ele ficou um pouquinho mais alto aqui o metalon. Acho que já vai ajudar. Aqui na ponta vocês podem notar que tá um pouquinho enferrujado. A gente vai passar uma tinta ali para não seguir enferrujando, e depois no futuro a ideia é comprar umas tampinhas para fechar essa parte aqui na frente do metalon. Essa é a visão que a gente tem olhando de cima, aqui no teto do micro, como que ficaram, né? As 2 placas solares. São 2 placas solares bem grandes, cada uma delas tem 2 metros por 1 praticamente. Cada uma delas tem 400 watts. A gente colocou desse lado bem próximo do alçapão traseiro, e lá na frente a gente deixou um espaço um pouco maior do alçapão, porque depois no futuro se a gente pensa em fazer o deck, né? Maika tá aqui apertando as porquinhas aqui nesses parafusos do meio. Como vocês puderam ver ali como é que ficou, né? Como é que ficaram as 2 placas solares instaladas em cima do micro. A nossa ideia desde o início era, quando a gente começou a ver essa função de placa solar, deixar ela o mais próximo possível do teto, mas que também tivesse um espaço para ventilação. E alguma ventilada ela consegue dar ali, ela não tá colada no teto, ela não tá 100% rente. Então, desde o início também a gente quebrou bastante a cabeça para saber como é que a gente ia fazer essa estrutura, né, para fixar ali em cima, como a ideia era deixar mais próximo do teto possível. Inclusive várias pessoas deram várias dicas, né, e foi isso que a gente conseguiu bolar. Mais uma vez, todos os detalhes de como a gente chegou nesse ponto no vídeo anterior, que ali vai estar tudo detalhado, né. Mas só que o resultado me deixou um pouco preocupado. A placa ficou bamba, tu balança ela assim, o vidro balança. Porque a placa é muito grande, não é pela nossa fixação. Se a gente tivesse fixado de qualquer forma, o vidro fica balançando. Eu acho que a gente vai ter que colocar talvez um pedaço de 3TC embaixo, no meio dela, para não balançar tanto, para que o balanço da placa, o 3TC ele segure o balanço da placa. Em cima do metalon, tu disse? Por cima do metalon, colar ali alguma coisa ali para não deixar o vidro do meio balançando tanto. Porque o que acontece? A gente fixou as placas para ver como é que ia ficar, né, toda essa estrutura pronta, mas a gente ainda não passou os fios, a gente não comprou os fios. Então, quando for a hora de descer os fios, a gente vai ter que só soltar ali um pouco para poder fazer o buraco e descer esses fios. Então aí a ideia já é corrigir essa parte que ficou bamba também, né? Tô meio preocupado com aquilo ali. O que vocês sugerem? 3TC é uma boa possibilidade, tá? Porque o nosso 3TC ele é grossinho, né? Então eu acho que bem encaixaria certo a altura ali. A questão é que, por exemplo, botar 3TC em todo o quadrado de vidro
é complicado porque daí ela não vai ventilar. É bem importante que tenha alguma ventilação por baixo das placas, até para a eficiência dela. Mas só um pedacinho, só embaixo dos metalon colado ali assim, só para não deixar ficar tão bamba assim os vidros. Bom, como é que ficaram aí os pontos de fixação das placas solares? Cada placa solar, lembrando que ela tem 2 metros por praticamente 1 metro, cada placa solar ficou presa em 4 pontos diferentes, em cima daquele metalon que passa no teto. Nas laterais ficaram presas, desceu um parafuso preso no metalon, e nas chapinhas do meio as placas ficaram presas. Então são 4 pontos de fixação em cada placa solar. Então, e os metalons são presos aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou aqui dentro, ó. Os metalon ficaram presos nessa estrutura aí, ficou super firme. Aqui. E aqui a gente tem um outro ponto. E aqui atrás também, ó. Esses são os 4 pontos que nós fixamos aqui na estrutura do migrante. Então, eu acho que em termos de segurança, assim, de fixação, ficou super firme. Só o que ficou bambo mesmo é o vidro, porque a placa é muito grande no meio, ela não tem ponto de fixação no meio. Correto. É porque ela não é feita para ficar em cima do micro-ônibus, por exemplo, num motorhome, ela é feita para ficar numa casa. E aí ela ficou meio bamba o vidro, por isso que a gente vai ter que fazer alguma coisa para segurar o meio dela. Interrompendo a programação normal desse vídeo para vir aqui em tempo real falar algumas coisas para vocês. O vídeo que subiu na terça-feira foi a gente mostrando toda a parte de estrutura, né, de fixação das placas solares que a gente colocou no teto do migrante. E lendo os comentários de vocês, eu acho que seria interessante a gente fazer algumas colocações. Fiz uma colinha aqui pra gente não esquecer dos pontos que foram mais comentados no vídeo. Uma coisa que o pessoal falou bastante foi a questão que nós deveríamos ter colocado alguma borracha, alguma coisa entre o metalon e a fibra do micro. O que que acontece? Nas pontas, o metalon toca na fibra. E a gente, inclusive, como vocês puderam acompanhar nas cenas do vídeo aí, a gente colocou umas borrachas, já para ajudar na questão ali da trepidação, metalon com a fibra, né? Mas pro meio, aonde que o metalon vai tocar na fibra? Na parte onde desce o parafuso aqui pro teto, e ali tem toda a parte de cola PU embaixo, melecado, né? E depois, não tem mais partes que o metalon toca na fibra, porque como o metalon ele não faz completamente o desenho da fibra. Então, basicamente, os pontos que tocam é nas pontas, e a gente já colocou as borrachas embaixo, na parte que tem a cola PU, e no meio, aquela parte das chapinhas, da chapinha preta, o pessoal também comentou, vocês poderiam ter posto alguma borracha embaixo das chapinhas. Aquela chapinha ali, ela não toca no metalon. Ela fica na fibra, ela não toca na fibra. Quando a gente parafusou ali as porquinhas do meio, aquela chapinha ela sobe. Então essa chapinha, ela não tem contato com a fibra do teto do migrante. Algumas pessoas comentaram também que a gente poderia ter feito de uma forma muito mais simples. Por que simplesmente a gente não furou o metalon de baixo para cima? Michael, responde. Pelo que eu entendi, eles queriam que a ideia deles era ter furado de baixo para cima para acertar esse vão desse ferro aqui, que foi aquela baita trabalheira para acertar de cima para baixo esse ferro aqui, né? Só que se nós furássemos daqui para lá, como é que nós ia acertar o metalon? Porque o metalon tinha que estar milimetricamente nessa posição. Se ele ficasse um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, pouca coisa que fosse, a gente não ia conseguir botar nos buracos que já tinha na placa solar. Porque a gente não refurou a placa solar. Se tu refura aquela placa solar, tu perde a garantia dela. Então a gente não refurou a placa solar, e só que para isso o metalon tinha que estar numa medida exatamente aqui em cima. Se a gente furasse aqui, por daqui para baixo para cima, a gente não ia ser tão fácil de acertar o metalon lá em cima, até porque o metalon é mais fino, e esse aqui é bem mais grosso para a gente conseguir acertar de cima para baixo. Uma coisa que nós não fizemos foi colocar algum tipo de borracha, alguma coisa que amortecesse o contato do alumínio da placa solar em cima do metalon. Isso a gente provavelmente ainda faça alguma coisa, porque de fato, senão a chapa, que é aquela parte de alumínio, fica batendo direto em cima do metalon. Eu creio que se a gente colocasse assim alguma coisa ali no meio, ficaria muito melhor. Teve mais um comentário também que falou que a gente acabou complicando uma coisa que era simples, que era só prender a chapa, a placa solar direto na fibra de vidro, na fibra do ônibus, do teto ônibus. Só que o que acontece? Principalmente, por que não daria? Talvez até tivesse alguma forma, mas a gente não achou. Só que aqui a placa, como vocês vê, ela fica um pouco para fora da fibra.
Ou seja, aqui não teria como ficar preso aqui nessa volta aqui. Não teria como a gente prender o parafuso direto aqui, ó. Lá no meio talvez sim, mas aqui não tinha como, senão ia ficar uma coisa aqui do lado e provavelmente essa fibra aqui não ia aguentar e ia acabar quebrando. Por isso que a gente acabou botando um metalon por baixo para prender bem aqui no canto da placa. E também porque a placa não é bom ela ficar sem ventilação nenhuma. É bom que a placa tenha uma ventilação por baixo, senão fica muito quente aqui embaixo e ela perde eficiência. Tô aqui editando vídeo e a gente acabou lembrando de mais uma coisa. O pessoal falou bastante também, vocês falaram bastante também, da questão de enferrujar, né? Aonde a gente fez o corte no metalon, a questão dos parafusos ali. Na teoria, essa barra de metalon que a gente usou, ela é uma barra galvanizada. Pode enferrujar? Pode, mas talvez demore mais para isso acontecer. A não ser nos lugares onde a gente fez algum corte. Nesses lugares, sim, enferruja. Inclusive, eu já pintei, nos lugares onde foram feitos os cortes, eu já pintei com uma tinta preta, bem pouquinho, só para não seguir enferrujando. E lá em cima, nas chapinhas, onde a gente cortou os parafusos, que também já estava começando a enferrujar, eu também já pintei. Então, inclusive, o pessoal também sugeriu da gente pintar, né, essas barras de metalon, ou de repente passar lona líquida e tal. De momento, a gente vai deixar assim. A gente só passou tinta nos lugares que tinha chances maiores, né, de enferrujar. Mas depois, quando a gente for mexer ali, for tirar pra passar fiação, a gente vai dar uma analisada. Se for o caso de ter que pintar, ou de repente passar uma lona líquida, alguma coisa, a gente vai fazer daí. É galvanizado por dentro e por fora. Ó, isso aí, Mike, eu tava colocando aqui, essa chapa de metalon, ela é galvanizada tanto por dentro quanto por fora. Gente, era isso então as colocações que a gente queria deixar aqui pra vocês. Lembrando que como a gente não passou toda a parte de fiação ainda, a gente não tá fazendo a parte elétrica, depois a gente vai mexer nessa estrutura aí, vai ter que soltar algum parafuso, alguma coisa, e a gente vai dar uma aprimorada em algumas coisas, vai dar uma melhorada, né? Sim. É que a gente não fez a parte elétrica ainda porque a gente não tem certeza de por onde exatamente vai passar os fios, porque a gente quer passar os fios por trás de algum armário, alguma coisa assim. E aí, imagina, se a gente faz o buraco mais pra frente e tinha que ter passado mais pra trás. Então por isso que a gente acabou não fazendo essa parte elétrica ainda. Exato. Então é isso, agora volta pro vídeo lá e segue o baile. Nesse vídeo era isso mesmo. Na verdade, esse vídeo é mais um fechamento desse assunto de placas solares. Na verdade, a instalação da estrutura dela, fixação da placa no motorhome, né? Exato. Porque a instalação elétrica vai ser mais pro futuro, quando a gente tiver material, tiver baterias, etc e tal. Então, quem quiser ver em detalhes como é que a gente chegou nesse ponto aqui de cima, é só olhar o vídeo anterior ali, a gente mostra com mais detalhes, né? Esse é mais para ser aquele fechamento mesmo. Esquecemos agora o assunto placas solares num primeiro momento e a gente volta... Fixação. Isso, a fixação. E a gente volta a falar de placas solares quando a gente for fazer a parte de instalação elétrica delas. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, não esqueçam de avaliar o que estão achando do conteúdo, se tá legal ou não, de deixar um like também. E a gente se vê no próximo vídeo de um novo assunto, porque tem estrutura da cama vindo por aí, tem bastante coisa legal. Caixa d'água, da hidráulica. Tem novos produtos aqui pra nossa casinha também, né, Mike? Coisas muitíssimo interessantes. Pra gente conseguir dormir confortável, creio eu. É, pois é. Então não deixem de acompanhar a nossa saga aí na construção desse motorhome e aos pouquinhos a gente vai aí evoluindo no serviço, certo, Mike? É isso aí. E um grandíssimo abraço a todos. Tchau.